Pronto, está gravando, né? Então vamos lá, questão 6. Você recebe N números reais positivos, isso é importante, e uma sequência de operadores, mas só pode ser mais vezes e potenciação, tá? Você recebe uma sequência de números e quer saber colocação de parênteses que dá o menor resultado ou também o maior resultado. Você quer as duas possibilidades, né? Parênteses que deu o mínimo, parênteses que deu o máximo, tá? Por exemplo, 0,3 mais 1 vezes 4 mais 0,7 vezes 0,2 dá 5,382. Por outro lado, 0,3 mais 1 vezes 4 mais 0,7, tudo isso vezes 2, vezes 0,2, né? Dá o menor resultado possível, que é 1. Tá? Então, aqui tem uma colocação que dá o máximo e uma colocação de parênteses que dá o mínimo. Então, descubra aí como é essa forma de colocar parênteses que dê o máximo e outra que dê o mínimo. Tá? Então, como eu estava argumentando aqui, essa questão não é tão chata assim, porque diz que os números aqui são positivos e, além do mais, esses operadores são operadores mais organizados, né? O mais, o vezes e a potenciação. Por quê? Porque se eu tiver A vezes B, né, dá um número C, se eu quero que o C seja o maior possível, basta que o A seja o maior possível, o B seja o maior possível, tá? Se fosse divisão, não. Aí teria que ser o A é o máximo e o B é o mínimo, tá? Lá em C++, essa questão, ela está feita de um modo mais genérico, tá? Lá em C++, está permitindo também divisão, está permitindo subtração, tá bom? É por isso que lá em C++ está misturando o mínimo com o máximo com o mínimo, tá? Ok? Mas veja, quando é o mais, ó, o mais é mínimo com mínimo. O Q0 aqui é o mínimo, né? O mínimo é o mínimo com mínimo. O máximo é o máximo com máximo, tá? Aqui, ó, é o mínimo do menos, é o mínimo menos o máximo, não é assim? Quando eu quero um valor menor, A menos B, eu tenho que pegar o menor A e o maior B, vai dar o menor valor possível, né? E o maior valor possível é quando é o máximo menos o mínimo. Por isso que está misturando o máximo com o mínimo aqui, tá? Ok? É isso, gente. O que mais que eu posso dizer para vocês? Aqui o vezes, aqui a questão é porque pode ter valores negativos, né? Que eu estou permitindo também, nessa implementação do C++, valores negativos. É por isso que ele está verificando aqui, ó, mínimo vezes mínimo, mínimo vezes máximo, máximo vezes mínimo, máximo vezes máximo. Por que tem essa mistura toda no vezes? É a questão de menos com menos dá mais, né? Então, aqui no C++ está mais completo, tá? Então, por exemplo, se os valores são negativos e eu quero o maior valor possível, então eu vou pegar o mínimo, né, vezes o mínimo, porque os dois são negativos, aí menos com menos vai dar mais, vai dar o maior possível. Estão entendendo? Então é porque essa questão aqui está mais completa. Aqui para divisão é mais complicado ainda, tem que verificar se evitar divisão por zero, né? Tá? Tem que evitar aqui divisão por zero. É isso, gente. Mas na questão mesmo da lista, não precisa fazer essa divisão, não precisa fazer esse menos, tá? E aqui no vezes, não precisa misturar o mínimo com o máximo, nem o máximo com o mínimo, porque diz lá que os números são positivos, tá? Cadê? Aqui. Diz aqui que os números são positivos, então não precisa dessa complicação do C++, ok? Entenderam até aí, pelo menos, o porquê de que o C++ está mais complicado, né? Acho que foi uma pergunta da Carol aí. Tudo bem, Carol? Tudo bem, eu estava em dúvida justamente sobre O que estava essas misturando operações a mais, no que tinha. máximo com mínimo. É só porque lá em C++ está mais completo. Está permitindo números negativos, tá bom? E está permitindo outras operações, o menos e o dividido.
tá? Mas aqui, essa solução da questão 6, ela tá mais, pode ser bem mais simplificada, não precisa daquela mistura, tá? Tudo bem, agora vamos ver como é que resolve essa questão, né? Vejam, para você descobrir aqui o melhor resultado, ó, vamos pensar aqui no máximo, né? 0,3 mais 1 vezes 4 mais 0,7 vezes 2. Eu tenho que colocar parênteses aqui. Sempre vai ter a primeira operação, tá? Ou, na verdade, a última operação. Aqui no caso desse máximo, a última operação é esse vezes aqui, ó. Tá? E aqui no caso do mínimo, a última operação vai ser esse vezes aqui. Então, sempre vai haver uma última operação, tá? Ok? Como as operações aqui são bonitinhas, o mais, o vezes e a potenciação, e os números são positivos, então, para obter o máximo, vai ser sempre o máximo com o máximo. E o mínimo vai ser o mínimo com o mínimo. Então, por exemplo, aqui no caso do máximo, eu vou querer o máximo daqui vezes o máximo daqui. Tá? Aqui, como só tem uma operação mais, é só ela mesma. 0,3 mais 1 vai dar 1,3. Aqui eu poderia pegar esse, né? 4 mais 0,7 daria 4,7. Aí fazer 4,7 vezes 0,2. Dá um número pequeno. 0,2 é pequeno, né? O melhor seria 0,7 vezes 0,2 primeiro e depois somar com 4. Não é isso? Entre essas duas operações mais e vezes, olhando só esse lado aqui, eu quero o máximo, vai ser melhor quebrar aqui no vezes, fazer o vezes primeiro. A última operação seria esse mais aqui, tá? Então, o argumento é esse. Eu vou ter uma última operação, seja para o máximo ou seja para o mínimo, e aí eu tenho que descobrir o quê? Agora, qual é o máximo desse lado e qual é o máximo desse outro. Ou, no caso do mínimo, qual é o mínimo desse lado e qual é o mínimo desse outro lado, tá? E aí, como é que eu faço o máximo e o mínimo de cada lado? Aí usa recorrência, né? De um certo número até certo número, qual é o máximo? E de um certo número até certo número, qual é o mínimo? Aí vai ter lá na tabela da programação dinâmica, certo? Então, por exemplo, a gente poderia fazer assim. Deixa eu vir aqui. Deixa eu usar a mesma letra que eu uso aqui no C++. Deixa eu ver, eu uso um Cmin e um Cmax. Esse C grava o valor mesmo, tá? Cmin, Cmax. Então vamos lá. Eu poderia fazer assim. Eu não vou escrever Cmin, Cmax, não. Eu vou escrever o V minúsculo e o V maiúsculo. Para não perder muito tempo, tá? Então vamos lá. Ó, o Vzinho vai ser o valor mínimo. Vzinho e J, quem é? Ele vai ser, basicamente, ó. Esse aqui é um valor mínimo, tá? Vai ser o mínimo K, certo? Eu vou procurar aqui no K, mínimo. Vou escrever assim. Seu valor mínimo é de quê? De V e até K, mais não. Aí aplica o operador. Como é que eu escreveria isso? Vamos escrever assim mesmo, desse jeito aqui, ó. Operador K, o Vzinho, K mais um J, tá? Para K, variando de I até J. Agora deixa eu ver se é I até J menos 1, I mais 1 até J, sempre tem esse detalhe aqui, deixa eu só me lembrar. Os números vão de 1 a N, os operadores vão de 1 até N menos 1. Então aqui é o número 1, o operador 1, né? O número 2, o operador 2, o número 3, o operador 3, o número N menos 1, o operador N menos 1 e o número N. Tá. Como eu quero ir até K, então eu vou até o operador J menos 1. Isso. Então vai do I até o J menos 1, operador K. Pronto. Isso aqui é aplicando a operação, tá? Como se fosse um mais, um vezes, ou a potenciação. Tá? Isso aqui eu estou aplicando a operação. É o mínimo desses valores.
Veja, para calcular o IJ, eu tive que saber os valores menores e K mais um J, tá? Estão lá na tabela. A gente vai preenchendo assim. E o outro, né? O máximo, V e J, é um copy-paste, basicamente. O Vzão aqui é o máximo. É o máximo. Troca só esse máximo por mínimo por máximo. Aqui troca Vzinho por Vzão. Mas é a mesma coisa, tá? Basicamente a mesma coisa. Tudo bem? Essa é a recorrência. Alguma dúvida até aí? Não? Não. Tá bom. E agora? Como é que a gente faz o algoritmo, né? Esse algoritmo aqui, se você for olhar, é muito parecido com o quê? Com o algoritmo da cadeia de matrizes, né? Você tem que preencher de algum modo a matriz. Deixa eu ver como é que eu desenho aqui. Deixa eu mostrar aqui o da cadeia de matrizes, aí fica mais fácil. Um minutinho. Cadê os slides? Programação dinâmica, MCM. Aqui está. Aqui, ó. Olha só. Eu acho que eu devia abrir nesse outro que eu posso riscar, né? Só um minuto. Pronto. Acho que aqui é mais fácil. Esse aqui vai ser bem parecido, tá? Mas seria bom colocar os valores, né? Deixa eu colocar aqui os valores. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Vamos fazer um exemplo bem completo aqui para ficar bem claro. Cadê a lista? Quais são os números aqui? Alguém podia me ajudar aí, né? 0,3 mais 1 vezes 4. Aqui são 1, 2, 3, 4, 5 valores, né? Vamos ver lá. 5 valores. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 6 valores, então daria sim. Ninguém quer me ajudar aí não? Me dizer quais são os valores lá? Acho que ninguém está aberto aí a página, né? Eu Deixa abri eu aqui. ver. O Quais são os primeiro, números? o primeiro valor é 0,3? isso. Então vai dizendo 0,3. para mim. Mais um, né? Calma aí, Isso. calma aí. Então vamos lá. 0,3 Mais 1 mais 1 vezes 4 vezes 4 mais 0,7 mais 0,7 vezes 0,2. vezes 0,2. Tá. Pronto. Vamos colocar isso aqui. A gente vai fazer essa... A gente vai ignorar essa linha 6 aqui, tá? Essa linha 6, a nossa matriz vai ser 5 por 5. São 1, 2, 3, 4, 5 valores, tá? E aqui eu vou repetir esses números. Vamos lá. 0,3 mais 1 vezes 4. Não vai ficar tão bom quanto aquele ali. Mais 0,7 vezes 0,2, tá? Esse aqui é vezes assim, né? Esse aqui vamos colocar vezes também. Ok.
Só um instantinho. Vamos fazer aqui um exemplo completinho aqui, né? Veja, se esses valores da diagonal principal, no caso das matrizes, dava como? Dava zero, né? Mas aqui não. No nosso caso, o máximo aqui, considerando só o elemento, é o próprio 0,3. Aqui, o problema é que eu devia ter essa matriz mais vaziazinha, mas não vai ter, é só a diagonal principal, né? Então, peraí. Vamos botar ela mais para cima aqui. Pronto. Ignora esse zero que já está escrito aí, tá? Aqui o valor é 1, aqui o valor é 4, aqui o valor é 0,7. É ele sozinho, tá? E aqui é o 0,2. Seria a nossa caso base. É preencher essa diagonal aqui, tá? Agora aqui, ó. Aqui eu quero do 1 até o 2. Do 1 até o 2 é do 0,3. Esse valor aqui significa o quê, ó? Esse valor é o I. Ó, começa no I, termina no. Começa no 1, termina no 2. Só tem um jeito. Aqui é o 1,3. Tá? Aqui só tem um jeito. É 1 vezes 4 que dá 4. Aqui só tem um jeito. É o 4 mais 0,7, dá 4,7. Aqui só tem um jeito. É 0,7 vezes 0,2 que dá 0,14, né? Tudo bem? Tá entendendo até aí? Tô entendendo o que eu quero dizer, ó? O elemento IK é o melhor valor de I até K, o máximo ou mínimo. Eu estou fazendo o máximo e o mínimo ao mesmo tempo aqui, tá? A gente podia fazer só um deles, só o máximo, talvez. Ou só o mínimo. Vamos fazer aqui só o máximo. Não vamos fazer o mínimo agora, não. Tá? Mas esses valores aqui são mais fáceis, essa diagonal secundária aqui. Eu quero chegar bem aqui, ó. É do elemento 1, do número 1, até o último número. Que é o número 0,3, que é o primeiro, até o último número, que é o 0,2. Esse elemento aqui, 1,3, é do primeiro até o segundo. Só tem essa soma aqui. Não tem muito como opção de botar parênteses, né? Esse número aqui é do 2 até o 3, ó. É 1 vezes 4, 4. Esse aqui é do 3 até o 4, que é o 4,7. 4 mais 0,7. Aqui só tem o 0,7 vezes 0,2. Esse aqui é que eu posso escolher. E aí, que escolha eu faço para esse cara aqui? Quais são as minhas opções? Me digam aí. Ó, esse cara aqui... Peraí. Esse cara bem aqui representa o quê? Representa o melhor possível, o máximo, estamos fazendo só o máximo agora, né? Daqui para cá. Eu posso ter essa operação primeiro ou essa operação por último, quer dizer, né? Eu vou escolher qual? A gente vai ver, ó, ou eu faço 1,3 vezes 4, ou seja, esse daqui vezes esse daqui, tá? Ou faço o quê? Não, quer dizer, vezes esse daqui, isso. Ou faço esse daqui vezes esse daqui. Certo? Ou eu faço esse com esse, ou eu faço esse com esse. Vou ter que tirar o máximo entre essas duas opções. Estão entendendo isso? Agora eu vou ter que fazer uma escolha. Qual é o melhor entre essas duas opções? 1,3 vezes 4 ou 0,3 mais 4? O melhor é 1,3 vezes 4, que dá 4 vezes 3, 5,2, eu acho, né? Vamos lá. 5,2. Deixa eu escrever aqui. Estamos fazendo o máximo, tá? Esse bem aqui, ó. Esse bem aqui significa o quê? Significa daqui para cá. Certo? Ó, esse elemento aqui é do 2 até o 4. É o número 2, que é esse, até o número 4, que é esse aqui. 1, 2, 3, 4, né? Qual o melhor possível? Ou eu faço esse, ó, para calcular esse cara aqui, né? Calcular esse aqui. Ou eu faço esse com esse, aplicando o operador que tiver lá, ou faço esse com esse. E vou tirar o máximo dessas duas opções. Ou é 4 mais 0,7, ou é 1 vezes 4,7. 1 vezes 4,7 é 4,7. E 1 vezes 4 mais 0,7 vai dar igual, né?
1 vezes 4 dá 4, mais 4,7. Ou 4 mais 0,4 vezes 1 dá 1. Vai dar o mesmo valor. Entenderam aí? Nesse caso aqui vai dar empate, né? Tudo bem. Aqui vai dar 4,7. Certo? 4 mais 0,7, ou 1 vezes 4,7 dá 4,7. Agora, esse valor aqui, ou é esse com esse. Então, deixa eu só riscar aqui. Quem é esse número que eu quero preencher agora? Ó? Esse bem aqui. É daqui até aqui, ó. Ou é 4 mais 0,7 vezes 0,2, ou é 4 mais 0,7 vezes 0,2. A gente já sabe que vai ser 4 mais 0,7 vezes 0,2, que vai dar, ó, esse número aqui, 4 mais 0,14, né? É melhor do que esse, vezes esse, tá? Esse 0,2 vai diminuir muito o resultado. Então, quem é o melhor? Desse vezes esse ou esse mais esse? É esse mais esse, 4,14. Tá acompanhando até aí? Agora vamos terminar. Agora, ó, vai ter mais opções aqui, né? Ou é esse 5,2 com esse 0,7, ou é esse 1,3 com esse 4,7, ou é esse 0,3 com esse 4,7. Ou é esse com esse, ou é esse com esse, ou é esse com esse, ó. Tá? Porque aqui, ó, esse cara aqui é do 1 até o 4, é daqui até aqui, ó. Ou é esse 0,3 com isso aqui tudinho, que é o 4,7, ou é esse 1,3 aqui com esse 4,7, aqui é a segunda opção, né? Ou é todo mundo aqui, o máximo possível, com esse 0,7 aqui, ó. Eu acho que esse 5,2 com 0,7, né? Eu acho. Vai dar 5,2 mais 0,7 daria 5,9, né? É isso mesmo? Eu acho que é. Se alguém achar algum erro aí. Não, não, né? Eu acho que esse aqui é melhor ainda, né? 1,3 vezes 4,7. É, eu acho que é melhor ainda. Claro, esse vezes esse, né? Quanto que daria isso? Vamos lá. 1,3 vezes 4,7. 1,3 vezes 4,7 dá 6,11, né? Pronto. Aqui é 6,11. Se alguém tiver dúvida, gente, para aí e pergunta, tá? Esse daqui representa quem? Vamos lá agora. Representa o maior possível, estou fazendo só o maior, né? Daqui para cá, tá? E quem é esse? Ou é um... São essas possibilidades aqui, né? Eu estou calculando esse cara aqui, né? Do 2 até o 5, ó, do elemento 2 até o elemento 5, tá? Então, ou é esse com esse, 4,7 vezes 0,2, ou é esse com esse, 4 mais 0,14, ou é esse com esse, 1 vezes 4,14. Qual o melhor? 4,7 vezes 0,2 não é 4 mais 0,14 ou 1 vezes 4,14 vai dar empate dos dois, vai dar 4,14, se eu não me engano, né? Eu acho que é aqui, 4 mais esse, ou se fosse 1 vezes esse, dá na mesma, né? Então, é o 4,14 aqui. Ok, agora vamos ao último resultado, vamos colocar aqui de outra cor, que nos interessa, vai ser esse cara com esse, ou esse com esse, ou esse com esse, ou esse com esse, tá? Então, aqui, já chutando o melhor valor, vai ser quem com quem aqui? Espera aí. Eu quero fazer o quê? Ó? Eu quero fazer o melhor do início, que é a posição 1. Esse cara aqui, que posição é essa? É a posição 1, 5. Então, vai do 1 até o 5, o último elemento que a gente quer. E aí, o melhor possível... Qual era mesmo lá? Vamos lá, logo na lista, para a gente não perder tempo. Cortando aqui 0,3 mais 1.
tá? 0,3 mais 1, então quebra bem aqui, né? O 1,3 é esse cara, o campeão, com esse daqui. Não. Com esse daqui. Isso. Então, é 1,3 vezes 4,14, que vai dar aquele número lá, 5,382, eu acho. Tá bom? Mas veja, teve que ser preenchido parecido com a multiplicação de cadeias de matrizes, né? Deixa eu só conferir se o valor é esse mesmo. 5,382, isso. Entenderam como é que funciona? Mostrei a solução bonitinha aqui, né? Como é que seria implementado isso? Na diagonal principal, você coloca os próprios números, né? Tá? Então, aqui, a gente escreveria assim, né? Onde é que eu estava escrevendo antes? Era nesse aqui, né? Então, todos esses valores funcionariam para isso aqui, para I menor do que J, né? E para I igual a J, o V I é igual ao Vzão I também, que é igual ao próprio valor, que é o valor XI. Tá? Tudo bem? Para I variando de 1 até N. Para I variando de 1 até N. É isso que o algoritmo faz, né? Ó. Para L igual a 2 até L menor ou igual a N, isso aqui o L é percorrendo as diagonais secundárias. O L igual a 1 quer dizer que só tem um elemento. Tá? Aqui na matriz, tá? Aqui, deixa eu apagar tudo isso aqui agora. Espera aí. Então, opa, não era para ter feito isso. Apagar só os riscos ao redor, né? Então, aqui, ó. Quando tem um elemento só, é o L igual a 1. Cadê? Onde é que nós estamos? Eu estava no código lá, perdão. Pronto. L igual a 1. O L é o número de elementos que eu estou considerando. L igual a 1 é a diagonal principal. Só tem um elemento. L igual a 2, já vou considerar dois elementos. Tá? Aqui, ó. Essa diagonal aqui. Quando é dois elementos, é a aplicação da operação direta, né? Foi bem fácil essa diagonal secundária aqui. L igual a 3 vai ser isso aqui, esses três elementos. Agora já tem que considerar duas possibilidades. L igual a 4, já tem que considerar três possibilidades. L igual a 4 são quatro elementos. L igual a 5 é quando eu considero os 5 elementos juntos. 1, 2, 3, 4, 5. Que é tudo, que é o valor que eu quero. Por isso que aqui o código vai de L igual a 2, dois elementos, no mínimo, até o número máximo de elementos. Quando é um elemento só, L igual a 1, eu simplesmente coloco aqui, ó, o valor na diagonal principal. Isso aqui é preencher na diagonal principal com o próprio valor, xi, tanto para o mínimo quanto para o máximo. Ó, I, tá? Aí depois, né, para dois elementos em diante, agora é que eu vou começar a considerar as possibilidades. Para I variando de 0 até N menos L mais 1, tá? Eu estou considerando aqui esse caminho aqui, tá? Vou andar. Por exemplo, quando... Deixa eu apagar isso aqui. O problema é que eu não posso apagar mais. E deixa eu ver se dá para tirar esses riscos aí. Porque se eu tiro os riscos, eu tiro os valores. Deixa eu só aqui, pelo menos. Pronto. Então, por exemplo, quando eu estou considerando essa diagonal aqui, ó, eu vou daqui, eu estou considerando três valores. Então, ou é esses três, ou é esses três, ou são esses três, né? Ó. O I é o início, vai daqui. Depois considera esse, depois considera esse. E o J é o fim, que é aqui, aqui ou aqui. Tá? O I é o início, o J é o fim. Então, eu digo quem é o valor L, o número de elementos. O I vai de 0 até N menos L mais 1.
E o J, uma vez que eu tenho o I e o L, o final está determinado. O L me diz quantos números eu vou considerar. Tá? Quando L igual a 1, diagonal principal. L igual a 2, 2 elementos, 2 números. L igual a 3, 3 números. Tá? O I me diz o começo, e se eu tenho o I e o L, que é a quantidade de elementos, eu tenho o J, que é I mais L menos 1. A partir daí eu vou olhar aqui a diagonal principal, fazer aquela conta, né? Para K variando de I até menos do que J, ó, a nossa recursão aqui. Para K variando, ó, de I até J menos 1, aqui, né? O que a gente vai fazer? Vamos olhar de I até K, de K mais 1 até J e aplicar o operador. É isso, né? Aqui, ó. Aqui eu peguei o mínimo, peguei o máximo, peguei o mínimo e o máximo, né? De I até K, o máximo de I até K, o mínimo de K mais 1 até J e o máximo de K mais 1 até J. E agora vamos ver a operação. Se a operação for mais, se for vezes e se for exponenciação, como eu estou só números positivos, todas vão ser iguaizinhas a essa daqui, basicamente, tá? Só que ao invés de, quando for vezes, troca só o mais pelo vezes. Quando for exponenciação, troco mais, mas todas elas vão ser iguais a essa, tá? Na questão lá, que é o mais simples, é o mínimo com o mínimo e o máximo com o máximo, ok? Esse Q0 e Q3 aqui é porque eu posso ter, se eu permito números negativos, eu posso ter várias possibilidades, né? O máximo com o máximo com o mínimo com o máximo e o máximo com o máximo. São 4 possibilidades. Então, aqui eu fico gravando as 4 possibilidades e pego o menor dessas 4, tá? É por isso que aqui ele guarda esse vetor de 4 elementos, tá? 4 números reais de todas as possibilidades aqui. Mas é porque essa questão aqui do C++ está mais completa. Na lista não precisava desses 4 valores. Basta o mínimo com o mínimo e o máximo com o máximo, tá? E aqui ele já diz, ó, o mínimo é o primeiro e o máximo é o último. Isso aqui não é necessário na questão da lista, tá? Aqui só é necessário por causa, né, dessa que está mais completo. E o vezes seria a mesma coisa, trocando esse mais por vezes, e exponenciação trocava o mais por vezes. Só isso, só isso. E grava no vetor. Cadê onde é que está gravando aqui no vetor? Em algum momento tem que gravar no vetor aqui, peraí. Se o QR, ó, tá aqui, for menor, então ele grava no vetor aqui, ó, grava o mínimo no vetor, e se for maior, grava o máximo no vetor. E aqui ainda diz o valor, o que é isso aqui? Ainda diz o ponto de quebra, né? Por que tem essa divisão por 10 aqui? O que é isso, hein? Esse R mínimo. Eu tava com dúvida sobre essa divisão por 10 também. Tem um motivozinho bobo aqui, peraí. Só um minuto. É só para identificar se é o mínimo ou o máximo. Peraí. Aqui ele diz se for de máximo, se for de mínimo, torna maior. Isso aqui é uma besteira de código. Eu devia simplificar isso daqui. Peraí. Rmin é 0. O Rmin, o Rmax é só 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 ou 3. Aqui eu estou somando mais 10.0. Ou seja, só para saber se eu peguei o mínimo, peguei o máximo. Isso aqui, gente, é uma bobagem. É só... Aqui o K é o ponto de quebra. Isso aqui é o rastreador, tá? Isso aqui é o nosso rastreador. Isso aqui é só para saber onde foi o ponto de quebra. É o K. Lembra que na recursão, o K é o ponto de quebra aqui, tá? Esse K aqui é o ponto que eu quebrei. Eu vou, ó, do número I até o número J. Eu quero saber qual é o número K entre o I e o J que eu vou quebrar aqui. Certo? Aí aqui eu vou do K mais 1 até o J. Ok? Então, esse K é o ponto de quebra. É o rastreador lá, que a gente fez em várias aulas, tá? Aí, esse número aqui do C++, aí esse Rmin é o número 0, 1, 2 ou 3. Aqui o dividido por 10 é porque se for 0 vai ficar 0.0,
Se for um é 0,1, 0,2 ou 0,3. Aí eu estou somando aqui, só para me dizer se eu peguei o máximo com o máximo, ou foi o máximo com o mínimo, o mínimo com o mínimo, ou o mínimo com o máximo. Eu estou colocando essa informação como uma casa decimal, só isso. Tá? Eu não quis criar uma outra matriz para ficar me dizendo essa informação. Eu preciso, além de saber qual foi o ponto de quebra, eu preciso saber se foi o mínimo com o mínimo, ou se for o mínimo com o máximo com o mínimo, o máximo com o máximo. No caso da questão da lista, isso não é necessário, basta esse K. Isso aqui é completamente descartado, tá? Na questão da lista. Isso aqui eu coloquei, só porque era importante saber se foi mínimo com mínimo, mínimo com máximo, máximo com mínimo. Né? Aí eu coloquei isso como uma casa decimal. Se for casa vírgula zero, é porque é mínimo com mínimo. Se for vírgula 1, é mínimo com máximo. Se for vírgula 2, é máximo com mínimo. Se for vírgula 3, é máximo com máximo. Só isso. Tá? Só isso mesmo. Aí quem olha assim a primeira vez pode achar muito complicado, mas é só uma informação a mais que eu coloquei na casa decimal. Só isso. O importante mesmo aqui na lista 2 é só esse K, que é o rastreio, tá? Igual tem lá na multiplicação de cadeias de matrizes. Gente, é isso. O que eu podia falar sobre essa questão é isso daí. Alguma dúvida? O que eu quero que vocês peguem aqui é que essa questão é igualzinha à multiplicação de cadeias de matrizes, tá? Basicamente a mesma coisa. Dúvidas? Se quiserem, eu posso colocar uma implementação em C++, limpar essa daí e colocar sem vezes, sem divisão, sem menos, né? Para ficar mais bonitinho. E aí, mais alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida na questão 10. Questão 10, vamos lá. Pode falar. É mais assim, como faria essa questão? Eu fiquei tentando pensar nas estratégias, mas eu não consegui pensar em nada que desse certo em todos os casos. Essa questão, eu acho que está resolvida. Eu coloquei lá no... Tá no vídeo, não? Isso daí? Você já viu todos os vídeos? Se não viu, não tem problema. Eu posso fazer aqui agora, mas só perguntando, até para eu saber. Eu não lembro de ter visto em vídeo. Não? Certo. Então, talvez não esteja mesmo. Como é que é feita essa questão? O problema é que eu não tenho nenhum exemplo muito bom. Deixa eu ver se está lá nos... Só um minutinho. Algoritmos gulosos. Deixa eu ter certeza. Dijkstra, Huffman, intervalo 1, intervalo 2. Eu acho que não está mesmo, não. Interessante. Tem uma de tarefas, mas não tem esse caso das multas que tem na questão. Certo. Interessante. O problema é que lá tinha um exemplo bonitinho que eu costumo usar. Agora eu vou ter que inventar um exemplo aqui de cabeça. Espera aí, vamos ver. Pior que eu tô sem um livro aqui comigo, acabei de me mudar. Vamos criar aqui um vetor de prazos e um vetor de multas, tá? Pior que eu não me lembro nada mesmo. Vamos colocar aqui as multas em ordem decrescente. Vamos colocar 60, 50, 40, 30, 20 e 10, tá? Aqui o prazo, esse aqui prazo 3, esse aqui prazo 2, esse aqui prazo 4, esse aqui prazo 2, esse aqui prazo... prazo 1. Não, peraí, calma aí. Esse aqui prazo 4. Esse aqui prazo 3, por exemplo, tá?
Vamos lá. Imagina que você tem 6 tarefas, né? Vamos colocar aqui o número da tarefa também. Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4, tarefa 5 e a tarefa 6, certo? A tarefa 1 tem prazo 3, tem que ser feita até o dia 3 e a multa é 60. Então, como é que é o algoritmo, né? Eu já vou dizer aqui como é a ideia do algoritmo. Você faz aqui uma escalazinha. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 6. Pronto. Faz um dia para cada tarefa, né? E agora vamos tentar ver o que a gente põe lá. Então, aqui na tarefa, ó, a gente vai olhando da maior multa para a menor multa. A gente ordena as tarefas da maior multa para a menor. E coloca aqui a tarefa 1, ó, no prazo máximo dela, prazo 3. Certo? É o prazo 3. Agora vamos aqui a segunda, o dia 2, a tarefa 2. Né? O prazo máximo dela é 2. Vamos supor que aqui fosse 3 também. Pronto. Vamos supor que aqui fosse 3. Eu ia tentar colocar em cima do 3, que é o prazo máximo, já tem gente, eu boto um antes dela, tarefa 2 aqui, tá? Ao invés de colocar... Vamos lá, tarefa 2 aqui, deixa para lá. Tarefa 2 aqui. Agora vamos lá, tarefa 3. Eu coloco no prazo máximo dela, é o dia 4, tarefa 3. Agora a tarefa 4. É o pior que isso aqui foi... Esse aqui não é um bom exemplo. Peraí, deixa eu mudar esse exemplo um pouquinho. Deixa eu mudar um pouquinho o exemplo. Vou colocar aqui dia 1. Pronto. Então, essa tarefa 3 aqui, ao invés do dia 4, vai para o dia 1. Tarefa 3 aqui no dia 1. Agora, a tarefa 4 tem que ser... O prazo dela é o dia 2, tá? Ela tenta entrar aqui. Já tem gente. Então, ela tenta entrar antes. Já tem gente. Ela tenta o máximo possível antes do prazo dela. Já está cheio. O que acontece? O que eu faço agora? Se eu tirar alguém daqui para ela entrar, o que vai acontecer? Hein? Esses caras aqui já estão no limite deles, né, ou não? E as multas deles são maiores do que essa daqui, ó, que é 30. E aqui é 60, 50, 40. Se eu tirar alguém daqui para ele entrar, eu vou pagar uma multa maior, é ou não é? Então, o que eu faço? Esse cara não tem jeito, vai ter que ser paga a multa dele. Esse aqui vai ter que ser paga a multa dele. Então, eu boto ele lá para o final. Já vou ter que pagar mesmo, não tem problema atrasar bastante, é uma multa só, não é multa por dia, né? Então, eu jogo esse cara lá para o final. Agora, vamos ao dia 5. Ele permite até o dia 4, né? Então, eu coloco esse cara aqui no dia 4, no máximo dele. Ele está no limite dele. E esse aqui, agora, tarefa 6, tem que ser até o dia 3. Eu tento colocar ele aqui. Não dá. Tento colocar ele antes. Não dá. Não tem nenhum espaço antes aqui para ele entrar. Ou seja, esse cara vai ter que ser pago a multa dele. Então, eu jogo lá para o final. Mas já tem gente no final, eu vou voltando até achar um espaço para ele. Quem é que não vai pagar a multa? São esses caras aqui, ó. E esses dois eu vou pagar a multa. Entendeu? Então, esses aqui que estão circulares aqui, né? Estão no retângulo, é quem vai pagar a multa. A minha multa total vai ser 40. 30 mais 10, 40. É a menor multa possível. Entendeu, Carol? Uhum. A prova, essa argumentação que o senhor fez já serviria como uma prova, né? Que o algoritmo está certo, que tem, também na questão pergunta para provar que o algoritmo está certo, então a gente poderia fazer a argumentação assim. Pode falar. Então a gente, tipo, poderia falar assim, né? Eu tento colocar no prazo máximo, tento Isso. colocar em algum lugar.
Se eu não consigo colocar é porque já tem as tarefas de multa maior. Exato. Esse argumento é o suficiente, mas tem que falar alguma coisa, não pode ficar simplesmente explicar e não falar nada. Mas isso que você diz já é o suficiente. Não precisa ser uma prova super formal. Então você tenta colocar na ordem da maior para menor multa, você tenta colocar a tarefa no prazo máximo. Se não conseguir, você tenta colocar antes. Se não tiver espaço, o que quer dizer o quê? Que quem tiver lá já são tarefas com multa maior do que ele, né? Se tiver que alguém sair de lá para ele entrar, vai pagar uma multa maior. Não vale a pena. Ou seja, esse daí não tem jeito. É melhor pagar a multa desse que é menor do que as anteriores, tá? Óbvio isso, né? Então é isso, o argumento é esse mesmo. Tem que ter uma explicaçãozinha, não precisa ser super formal. Você explica ali em 2, 3 linhas, tá? Ok? Quando eu peço assim, prove, não estou pedindo uma prova super formal por indução, contradição. Não, é um argumentozinho. 2, 3 linhas. Olha, tentamos colocar. Se ele não tem espaço para ele, é porque ele só poderia entrar, ele só poderia evitar a multa dessa tarefa trocando por uma tarefa de multa maior. Ou seja, eu ia pagar uma multa maior ainda. Como eu quero minimizar a multa, é melhor pagar a multa dele do que uma multa maior. É isso. Tá? O que mais? Entenderam o algoritmo, né? Eu tento botar no prazo máximo. Se não conseguir, eu vou recuando até achar um espaço para ele. Se não tiver espaço, é porque está ocupado por caras de multa maior, porque eu estou vindo na ordem da multa maior para menor. E se alguém dali sair, ele vai pagar uma multa maior, porque o cara já está no limite dele, né? Então, significa que aquele cara, como não teve espaço para ele, vai ter que se pagar a multa dele. O que mais? Aqui no início da aula, antes de gravar, eu tinha comentado a questão 7 e a questão 8, que são bem tranquilas. A questão 7 é dos envelopes, né? No máximo 2 envelopes, no máximo 2 livros por envelope, e a soma do peso tem que ser no máximo 1 quilo, né? O argumento aqui é simples, colocar o maior com o menor. Se o maior puder ir com o menor, ele vai. Se não puder, se ele for grande demais, o maior vai sozinho. Então, é um algoritmo guloso bem simples aí. Ordena os livros do menor para o maior peso, aí tenta o maior com o menor. Se ultrapassar um, o maior vai sozinho. Né? E é isso, faz esse procedimento até acabar. O maior com o menor. Não deu, passou de 1 quilo, o maior vai sozinho. Agora, o maior com o menor, do que sobrou. Deu para colocar? Não, não deu, o maior vai sozinho. Maior com o menor, deu, bota os dois num envelope. E vai fazendo isso. Por que funciona esse procedimento, hein, aqui no dos livros? Hein? Eu tentei argumentar quando eu fiz, dizendo, se a gente quer diminuir o número de envelopes, a gente precisa maximizar o peso por envelope. Certo. Então, a ideia era colocar o mais pesado com o mais leve para poder tentar chegar o mais próximo possível de 1, sem passar, né, do peso máximo, que é 1. Certo. Pode falar. Foi isso, basicamente, que eu argumentei. Mas por que não vale a pena fazer algumas combinações? Não seria melhor umas combinações aí? Por exemplo, aqui, ó, deixa eu tentar argumentar aqui, ó. Suponho que eu tenho esses números aqui, tá? Então, eu vou tentar o menor com o maior, 0,9 com 0,1, tá? Ok? Tá bom. Vai lá. Agora, o 0,9 não dá com... O argumento seria esse aqui, né? Deixa eu só fazer uma coisa rapidinho aqui. Espera aí. Ó. Zero 0,1, e aqui vamos colocar um 0,05.
Tá? Olha só. E aqui deixa eu colocar um 0,85. Pronto. No caso que você falou, ó, o melhor seria esse 0,9 com esse 0,1, ó. Sobraria menos, ó, daria certinho 1 quilo, né? Tá entendendo o que eu quero dizer? Mas o nosso algoritmo está dizendo para mandar Entendi. esse com esse, ao invés desse com esse. Alguém que fosse fazer programação dinâmica, vamos tentar sobrar o menor espaço possível, vamos tentar esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse, até sobrar o menor possível e pronto. Mas não precisa fazer isso. Por quê? Porque se esse cara aqui, o 0,9, consegue ir com esse 0,1, quer dizer que esse anterior dele, ó, que é menor, está na ordem do peso aqui, né? Consegue ir com o menor desse aqui, né? Ó. Esse aqui consegue ir com esse. É ou não é? Se esse consegue com esse e esse consegue com esse, quer dizer que eu posso fazer uma troca, ó. Esse com esse e esse com esse. Tá? Ou seja, se o mínimo não está indo com ó, se o máximo está indo com alguém que não é o mínimo, quer dizer o quê? Que eu posso trocar o cara que está com o máximo pelo mínimo. E onde o mínimo estava, não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, ó. Vamos lá. Deixa eu tentar explicar isso. Vamos lá, rapidinho. Ó, aqui está o 0,9. Vamos supor uma solução que o 0,9 está indo com 0,1, não é com o mínimo, e o 0,85 está indo com o mínimo, que é o 0,05, tá? Então, tá aqui, eu tenho dois envelopes. Esse envelope aqui, que o máximo não está indo com o mínimo, e o envelope aqui, que o mínimo não está indo com o máximo. Tá? Por que eu posso fazer uma troca aqui e fazer o máximo com o mínimo? Ó, vai lá, alguém me argumenta isso daí. Eu quero provar o quê? Que o mínimo está sempre... Eu posso sempre obter uma solução que o mínimo vai com o máximo. Então, vamos supor que tem uma solução ótima que o máximo não está indo com o mínimo. Tá? Eu posso trocar... Aí o mínimo está indo com alguém. Ou se ele estiver indo sozinho, ele dá para trocar também, né? Então, o mínimo está indo com alguém. Por que eu posso pegar esse mínimo, esse cara que não é o mínimo, e trocar pelo mínimo aqui? Por que vai dar certo? Porque se cabe no envelope o máximo com alguém que não é o mínimo, então cabe o máximo com o mínimo. Isso. Como esse cara é maior do que o mínimo, se eu botar um número menor, se esse cara que é maior cabia, o menor vai caber também. É ou não é? Certo? Então, ou seja, eu consigo botar esse cara aqui. E por que eu consigo botar... Ó, eu consigo botar esse cara aqui? Consigo. Por quê? Porque se esse aqui cabia, esse aqui que é menor, aí aqui cabe mesmo, né? E por que eu consigo botar esse cara aqui? Porque se esse aqui cabia com esse que é máximo, esse aqui é menor do que o máximo, então esse aqui vai continuar cabendo aqui. Então eu posso trocar. E com isso, eu consegui um envelope que é o máximo com o mínimo. Tá entendendo? E sem mudar o número de envelopes. Eu fiz uma troca em que o máximo está com o mínimo. Esse argumento é importante. Sem esse argumento, você teria que ficar procurando o que sobra o menor espaço e tal. Mas esse é o argumento crucial aqui, tá? Eu posso garantir que o máximo está sempre com o mínimo. Então, de novo, se tiver uma solução ótima em que o máximo não está com o mínimo, que é esse exemplo aqui, eu posso obter uma solução de mesmo tamanho, fazendo uma troca, né? Pega o máximo, ele não está com o mínimo, troca o mínimo de lugar e dá certo. E fazendo isso iterativamente, eu não estou mudando o número de envelopes, eu consigo sempre uma solução em que o máximo está com o mínimo. É isso. Ok?
Então, basicamente é isso. Se o máximo não está com o mínimo, eu consigo fazer uma troca em que o máximo fica com o mínimo e não muda o número de envelopes. Então, pronto. Então, agora eu só faço o máximo com o mínimo. Acabou-se. Tudo bem? Basicamente, a gente está provando o quê? Que existe uma solução em que o máximo está sempre com o mínimo, se for possível. Senão, o máximo vai sozinho. O que mais, gente? Tá, essa é a questão 7. Questão 8. A questão 8, eu já estava falando, ela não é difícil não, né? Então aqui eu tenho x1, x2, deixa eu escrever aqui. Aí eu ligo quando é do grupo da igualdade, tá? Aqui, o grupo da igualdade, x1, x2, x2, x3, x3, x4. Então eu crio como se fosse vértices, né? x1 liga com x2, quer dizer que x1 é igual a x2, x2 é igual a x3 e x3 é igual a x4. É o que está dizendo aqui, né? x1 é igual a x2, x2 é igual a x3, x3 é igual a x4. E agora, para cada par de desigualdade, está dizendo que o x1 é diferente do x4. Aí eu vou checar aqui se eu consigo chegar do x1 até o x4. Se eu consigo chegar, tem um caminho aqui do x1 para o x4, quer dizer o quê? Como isso aqui é igualdade, isso aqui é igualdade, isso aqui é igualdade, esse é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, quer dizer que o x1 é igual ao x4. Então, não pode ser diferente. Então, falhou. Essa instância aqui é inviável, tá? Desse exemplo. Ok? É isso. Qual seria o argumento? Diga. Professor, eu fiz uma solução assim com grafo também, mas eu fiz uma outra solução que foi usando aqueles find set e operação de conjunto que tinha no algoritmo de Kruskal. Que, tipo assim, Certo, se tiver uma igualdade entre dois elementos, eu faço a união entre os conjuntos. certo. E aí eu faço todas as uniões, né, para fazer as igualdades, e depois, se eu tenho dois elementos numa desigualdade, eu checo se eles estão no mesmo conjunto. Se tiver, então não é satisfacível. Isso. Essa solução funciona também, né? Funciona. Você basicamente está criando um grupo dos que são iguais, né? O x1 é igual a x2. Aí vem o x, aí bota o x3 junto, aí bota o x4 junto. Aquele conjunto representa todos que são iguais entre si, né? E aí o x1, o x4 é diferente se eles estiverem no mesmo conjunto. Tá certíssimo. Ok. Beleza? E aqui, dos convidados para a festa, também é fácil, né? Aqui você tem N amigos e tem uma lista de pessoas que se conhecem, lista que não se conhece, e tem uma restrição que quer que as pessoas se sintam bem na festa, né? Como é que a gente faz aqui essa questão? Então, vamos supor... Diga, diga. Essa questão eu fiz para cada convidado. Eu criei um vértice no Aham, grafo e quando um convidado conhece outro, eu fiz uma aresta conectando os dois. certo. Aí, depois eu fui iterando por todos os vértices do grafo e eu vi. Se o vértice tem 10 vizinhos ou mais e a quantidade, eu calculei, né? O número de vizinhos e o total de vértices menos o número de vizinhos para ser a quantidade de convidados que ele não conhece. Aham, E se os dois são maiores do que 10, então aquele convidado pode ir para a festa. Então, isso. eu somo a quantidade de convidados. Aham, é basicamente isso. Mas você tem que ir atualizando as coisas, né? Então, ó, vamos lá. Imagina que ao invés de 10, sejam só dois. E imagina que não tem aquela outra restrição de não conhecer dois, tá? Só para ficar mais fácil. Então, vamos lá.
por exemplo, o Z, ó, o C está indo para a festa, o A está indo para a festa, a princípio, né? Porque tem dois conhecidos, o B tem dois conhecidos, o C tem dois conhecidos, o G conhece o F e o H, dois conhecidos. Mas o Z não, então o Z não vai para a festa. E o I também não vai. Quando o Z não vai para a festa, automaticamente o A que antes ia não vai mais para a festa. O B que ia para a festa, porque o A não vai deixar de ir. Porque tem que ter dois conhecidos na festa, né? Eu baixei aqui de 10 para 2 para ficar mais fácil. O H, a mesma coisa, também não vai, porque o I não vai. O G, agora que o H não vai, também vai deixar de ir. Então eu vou fazendo isso até chegar num momento em que eu não precise remover, não consiga mais remover ninguém. Aqui é um grupo CDEF, em que todos são não removíveis, né? Estão satisfazendo as regras. Então a gente vai removendo pessoas, atualizando os conhecidos, até não conseguir remover mais ninguém. O algoritmo é só isso. Por que funciona? Porque, é claro, né? Se todo mundo satisfaz, vai todo mundo para a festa. Se tem alguém que não satisfaz, esse cara não vai. Tira ele, atualiza tudo. Mudou a situação, agora você vai ver, nessa nova situação, alguém não satisfaz? Sim, então tira esse cara e atualiza. Vai fazendo até tirar todo mundo que não satisfaz. Quando chegar numa situação que não dá para tirar ninguém, quer dizer que todo mundo satisfaz, é o grupo que vai para a festa. Claro, né? Beleza? Então, como é que seria o algoritmo? Basicamente isso. Não precisa nem falar muito em grafos, né? Você verifica se alguém não satisfaz as regras. Remove do grupo as pessoas que não satisfazem as condições. Atualiza a lista de conhecidos de cada um. E agora repete o processo, até que não se remova mais ninguém. Até que ninguém mais seja removido. Pronto. Só isso. E qual é a prova disso? Se você não consegue remover ninguém, é porque todo mundo satisfaz as condições, vão para a festa. Né? É isso daí. A 10ª questão já falei. Tá aí, todas estão feitas, né? 7, 8, 9 e 10. Aceito também. Eu acho que eu só não falei da 5ª questão na aula passada, mas a 5ª questão, se eu não me engano, está resolvida na aula do problema da mochila, tá? A 5ª questão tem muito a ver com o problema da mochila. Então, dê uma olhada lá na aula do problema da mochila, que deve estar resolvido lá. Esse aqui é um problema famoso, essa é a questão 5, que é o problema soma de subconjunto, o subset sum, que a gente chama. Aí tem esse algoritmo pseudo-polinomial, que dá para fazer usando lá o algoritmo pseudo-polinomial da mochila. Ok? Da mochila sem repetição. E, vamos lá, a prova é quando? É dia 7, né? Já está dando aqui 10 horas. Vamos marcar aí mais uma aula. Uma última aula antes da prova. Vocês preferem dia 4 ou dia 6? Por mim, dia 4. E os outros? O que dizem? Que 6 é a véspera, né? Dia 4 pode ser mesmo. Os 4 para mim, só é ruim porque tem aula às 10 horas. Do dia 4? E da sexta-feira, dia 6? Não tem aula. Mas fiquem à vontade, assim, tô só falando no caso porque eu dou um jeito de depois ver o que faltou, ver na aula. Uhum. Mas para mim pode ser dia 6 também. Vamos lá, 4 ou 6? Eu acho que podia ser dia 4. O Fábio disse aqui dia 4. A Carla preferiu 4 também.
Para mim, qualquer horário ou qualquer dia tá bom. Tá. Vamos fazer dia 4 mesmo. Acho melhor. Eu tenho outra disciplina na sexta-feira, e eles talvez. E também vai ter prova no sábado, no mesmo dia que vocês. Talvez eles prefiram a sexta-feira. Então vamos deixar quarta-feira, dia 4, para vocês, e sexta-feira, dia 6, para eles. Se vocês tivessem uma restrição muito grande, quarta-feira não pode, porque tem uma prova, não sei o que e tal. Aí a gente fazia na sexta, mudava a data deles. Mas como não tem um impedimento muito grave, vamos deixar para quarta-feira para vocês, tá? Gente, é isso. Faltam 9 minutos para as 10. Se não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente pode parar aqui. Mas se tiverem dúvida, perguntem aí. E as aulas, estão acompanhando? Estão conseguindo entender? Eu tô. A minha dúvida era mais aquilo que eu perguntei no início da aula mesmo, né? Sobre a questão de como decidir a estratégia. Pois é, a estratégia gulosa é uma coisa, em geral, a gente tenta fazer algo como programação dinâmica. Eu tentei mostrar isso nas aulas, né? Faz como programação dinâmica, dá tal coisa. Mas veja, não precisa ser tão assim, calcular tudo. Dá para pegar um melhor isso, melhor aquilo e dá certo, né? Em geral é assim que se faz. A gente faz uma análise de programação dinâmica e depois nota que não precisa disso tudo, tá? Dá para pegar um melhor tal coisa e aí vem o algoritmo guloso. Certo? Professor, nessa questão tanto da dinâmica quanto da gulosa, a gente sempre precisa provar aquela questão da subestrutura ótima do problema? Não precisa, não é obrigatório fazer aquilo. Você já pode começar da recursão. Mas a questão é que a subestrutura ótima é bom para você chegar na recursão, tá? Então, ela não é obrigatório. É como se fosse um passo interno, né? Algo que é importante fazer para se chegar na recursão. Agora, numa prova não é necessário, tá? Entendeu? Mas, sim, você for trabalhar, vai ter que obter um algoritmo super novo e tal, e você vai ter que embolar esse algoritmo. O jeito certo de pensar em programação dinâmica é isso. Pensa na propriedade de subestrutura ótima, e dali vai lhe levar a uma recorrência. Da recorrência, ele leva a um algoritmo, né, para calcular o mínimo ou o máximo, o valor ótimo. E depois você coloca lá uma estrutura de dados para rastrear, para você obter a solução ótima, não só o valor ótimo. Esse é o caminho, né? É o meta-algoritmo de programação dinâmica, tá? Mas na prova não é necessário mesmo, não. Tudo bem? Mas não dá para ensinar programação dinâmica sem falar disso, tá entendendo? Eu já tive professor antes que ensinava programação dinâmica e já ia logo para a recorrência. Aí você ficava, como é que esse cara obteve essa recorrência do zero, assim? Caiu de paraquedas aqui, né? Antes da recorrência, tem que ter, né? Para obter aquilo ali, tem que ter uma análise da solução ótima do problema. Analisando a solução ótima do problema, você vê, se eu fizer a conta daqui para cá, pego o melhor daqui com o melhor de lá, dá certo. Aí que essa análise da subestrutura ótima é que chega na recorrência, tá? Então, não dá para... Se algum de vocês fosse professor, for ensinar programação dinâmica, não dá para ensinar programação dinâmica sem falar de subestrutura ótima. Tem gente que não aprende isso direito e vai direto para a recorrência, tá? Aí você fica mais ou menos decorando, né, as coisas. Mas se você aprende com a subestrutura ótima, aí resolve qualquer problema de programação dinâmica aparecer, tá? É o jeito certo de pensar isso.